Querido e amoroso Pai, queremos te pedir a tua ajuda e direção nesta apresentação, que possamos reter aquilo que é necessário, é útil para cada um de nós. E nós te pedimos isto e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bom poder estar aqui neste final de semana com cada uma de vós. E o tema que me coube apresentar tem a ver com liderança e gestão de conflitos. Faz parte desta formação, este tema, e aquilo que vou apresentar é muito vasto. Existem mestrados em liderança, muita coisa, não é? Mas estamos aqui para apresentar, basicamente eu vou aproveitar as apresentações destas irmãs do Ministério da Mulher e vamos falar um bocadinho sobre isto e sintam-se livres também para intervir e para dialogarmos. Bem, vamos começar aqui com uma pergunta. O que é que conhecem estas senhoras? Conhecem alguma delas? Margaret Thatcher, mais quem? A outra era quem? Angela Merkel. E a outra? Ela é conhecida, mas não sabem de onde, não é? É dos Estados Unidos. Ela é o quê? Vice-presidente dos Estados Unidos. Nós vemos mais o Biden, mas ela é a vice-presidente. Então, o que é que elas têm em comum? O que é que estas três senhoras têm? São líderes. E não são líderes de alguma coisa pequenina. Uma, neste momento, e duas já estiveram à frente de grandes nações, neste caso da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, mas qualquer uma delas, vamos dizer, exerce ou exerceram essa liderança num tempo recente. Qual é a ilação que nós podemos retirar aqui imediatamente deste slide? O que é que podemos inferir? Ok, as mulheres também podem liderar. Se tipicamente são os homens que têm esta função, nós temos visto cada vez mais senhoras ocupar posições de liderança. E neste caso, quando estamos a falar, por exemplo, de uma Margaret Thatcher, ela foi líder da Grã-Bretanha durante muitos anos. Ela marcou uma época. Angela Merkel também, a mesma coisa. E teve, não sei se sabem, inclusivamente, ela era filha de um pastor luterano, cresceu na Alemanha Oriental e muitos dos valores que ela tinha recebido da sua formação, do seu ambiente, ela levou para a sua governação, não é? E utilizou na sua liderança. A atitude que ela teve em relação aos refugiados é apenas o exemplo mais visível ou mais recente dos valores que ela tinha no coração dela e que ela exerceu enquanto governante, não é? Portanto, as mulheres podem exercer a liderança e cada vez mais têm sido chamadas a fazê-lo, não é? Bem, vamos aqui então só ver aqui o que é então isto de ser líder. Definições de liderança. O que é ser líder? O que é uma pessoa ser líder? Ok, é dar um exemplo. O que é ser líder? E motivar os outros também a seguir um certo modo.
Sim, Rafael. Ok? É aquele que vai à frente e que tem atrás de si alguém que o está a seguir, não é? Então, na definição que encontramos aqui, é alguém que lidera, alguém que vai à frente, não é? E que tem seguidores. Mas a forma como o faz, não é? Então isto pode ter aqui um mundo de diferença. É alguém que inspira outros a segui-lo, não é? É importante esta questão da liderança? É? Bem, nós sabemos que instituições, países e famílias, quando são bem liderados, as coisas são uma maravilha. Mas uma má liderança pode representar um desastre, uma catástrofe mesmo, não é? As coisas podem ir mesmo muito mal. E por isso tantos debates, há toda uma discussão sobre a forma como a liderança está a acontecer num país, numa organização. Este é um assunto importante porque há muita coisa em jogo, há muita coisa em causa, não é? Agora uma outra questão aqui que eu queria vos colocar. Como é que alguém chega a ser líder? Há ali várias hipóteses, não sei. Como é que alguém chega a ser líder? Os líderes nascem líderes, fazem-se líderes, são convidados para ser líderes, e se são convidados, por que é que são convidados? O que é que acham? São convidados, porque é não explicar. Ok. Então, são convidados e se fazem realmente uma boa liderança, atende a minha expectativa, senão vou buscar outro. Ok. Há pessoas que têm mais apetência para liderar, são mais facilmente seguidas pelos outros do que outras, têm mais carisma. É verdade isto? Irmã Helena? Eu acho que é uma característica que, pelo menos, depois de dizer, e já se vê muitas vezes até nas crianças. Aquelas crianças que, mesmo pequenas, elas têm aquela coisa de... Tem um espírito de liderança. Vai motivar e vai aos filhos com ela. E os outros vão atrás. E os outros vão atrás, não é? Os outros vão atrás. Ok. São pequeninos, mas eles têm aquela... Ok. Então há qualquer coisa que nasce na pessoa. Sim. Não, eu ia dizer que assim, às vezes nós, por exemplo, das crianças, vemos uma criança mandona e nós dizemos, ela tem um espírito de líder. E não é isso. Realmente é uma criança que consegue motivar as outras a se calhar a fazer o mesmo que ela, a encarar aquilo que ela quer brincar, mas levá-la de uma outra forma. Mas eu já vi pais a dizerem que o meu filho é extremamente mal criado e manda Espírito líder. então às vezes nós dizemos mal porque é espírito líder. É uma diferença. Não recebeu uma boa educação, não é? Pode ser que haja aqui um ponto interessante. Há pessoas que têm uma vontade muito forte, um temperamento forte. Não significa, é verdade que muitas vezes coincide, mas são coisas distintas, não é? Porque no fundo uma pessoa pode ter uma vontade forte para fazer aquilo que ele quer, mas não inspira, nem é seu. Às vezes até são pessoas tímidas e normalmente, bem, se repararem, não é o momento porque estamos aqui no nível 1, mas há várias características a nível de personalidade, às vezes até físicas. Lembram? Sim, irmã Helena. Eu creio que isto que estamos agora a dizer é diferente daquilo que eu disse há pouco. Eu vejo isto como agora é a diferença entre ser chefe e ser líder. O chefe é o boss, é o que manda. Ok. O líder é aquele que orienta, que vai à frente, dá o exemplo, conforme já foi dito. Ok. Ok, nós vamos ver também daqui a bocadinho que há várias formas de liderança.
E uma delas aproxima-se muito do chefe, mas nós iremos falar sobre isso. Bem, mas há características, por exemplo, quando Israel quis ter um líder, a quem é que escolheu? Saul. E a Bíblia fala alguma coisa sobre as características de Saul? Tinha uma boa aparência, alto, não é? Provavelmente por essas características tinha alguma confiança própria, não é? Então há pessoas que parece que nasceram para ser líderes. E Davi, que foi o substituto, ele tinha essas características. É que quando nem Samuel, que era um homem muito inspirado, conseguia ver ali um líder, quer dizer, ele conseguia ver os irmãos, qualquer um deles, e atenção, que Deus já tinha dito que era mesmo por ali. Então havia alguém que à partida não tinha este aspecto de liderança, era o mais novo, o caçula, não é? Enquanto que o Saul, mas nós conhecemos a história de um e de outro, ambos foram líderes. E nós não estamos a falar de liderança apenas, estamos a falar sobre liderança eficaz. Portanto, há alguns elementos que são aqui importantes nisto, não é? Então, muitas vezes nós estamos no sistema de igreja, somos convidados lá na igreja de Queluz, não é? Algumas das irmãs estão aqui. Agora vamos começar a comissão de nomeações. E então, de repente, um de nós recebe um telefonema. Olha, foi escolhido para ser líder de alguma coisa. E isto às vezes é um choque para nós, não é? Mas eu sou líder. Nunca me vi a mim como líder. Não tenho experiência de liderança. Será que eu posso ser líder? Não me sentindo naturalmente, quando eu era criança, será que eu era mais seguidor ou era mais seguido? Muitas vezes nós nos questionamos, temos nós as características para sermos líderes? E quando uma pessoa é chamada, é convidada a liderar, será que está apta? Quantas vezes, eu já sou pastor há uns anos, quantos irmãos com quem tive contato diziam assim, não pastor, eu não me sinto capaz. Não me sinto capaz de exercer, de fazer este tipo de atividade, não é? Ora, peço desculpa que eu andei aqui a falar. Ok, lembram-se de... Peço desculpa, isto está... devagarinho. Ok. Lembram-se de Gideão? Lembram-se? O texto bíblico está ali. Se depois quiserem, quando Deus aparece a Gideão com uma mensagem, o que é que ele diz? Eu sou da menor família de todo. Está fora de hipótese, não é? Mas o que é que Deus disse acerca de Gideão? Varão? Valoroso? Aparentemente, Deus estava a ver nele alguma coisa que ele próprio não estava a ver. Mas o que é que ele estava a fazer? Ele estava a trabalhar numa altura em que eles estavam a ser fortemente oprimidos, não é? Ele estava a moer o trigo no lagar, não é o lugar certo para fazer isso, pois não? Portanto, ele estava, de alguma forma, corajosamente, a lutar contra as circunstâncias, contra a opressão, contra a maré, e Deus, de alguma maneira, escolheu este homem. E não vai apenas escolher, Ele vai orientá-lo, vai prepará-lo, vai encorajá-lo, vai-lhe dar evidências de que está, de facto, a convidá-lo para isto. Lembram-se de Ellen White? A história dela? Antes dela foram escolhidos
2 homens. E um deles, inclusivamente, era afro-americano. Não sei se sabem disso. Nenhum deles teve coragem de assumir e partilhar aquelas visões. E Deus chama esta senhora, não é? Há um grande debate sobre a liderança das mulheres na igreja, a ordenação, e eu procuro ficar tão longe quanto possível desse debate, porque acredito que ele é divisivo, mas eu fui convidado a ser pastor de uma determinada igreja, e quando eu chego à igreja, a igreja tinha 3 anciãos. Não eram na realidade anciãos, eram anciãs. E eu fiquei assim um bocadinho surpreso, não é? Não estava à espera daquilo. Mas depois de conhecer um bocadinho a igreja, eu disse, estas senhoras são as pessoas mais capazes, mais adequadas para exercer estas funções. Elas são as mais espirituais, aquelas que mais se interessam e também as mais capacitadas em termos de dons e talentos, não é? Portanto, Deus chama-nos para exercer as nossas responsabilidades. Gosto muito, muito desta citação. Se alguns, uma citação de Ellen White, e isto é sobretudo, é para todos nós, diz assim: se alguns são classificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo não apenas sobre eles, mas sobre aqueles que o escolheram, que conhecem seu valor e que podem, com conhecimento de causa, incentivá-lo para a frente. Agora reparem esta frase: são os que cumprem fielmente o trabalho que lhes é designado, dia a dia, que na ocasião oportuna ouvirão de Deus, sobe para mais alto. Nós na igreja encontramos várias pessoas, umas que não querem de todo assumir nada porque não se acham capazes, e outros que ficam frustrados porque ninguém se lembra deles e ninguém os convida para assumir uma responsabilidade de liderança, não é? Aqui é interessante esta citação, porque o que Deus está a dizer aqui é o seguinte: quando Deus quer que alguém assuma uma posição de responsabilidade, não coloca só no coração da própria pessoa, mas coloca no coração de outros. E normalmente são aqueles que cumprem fielmente o que têm nas mãos agora, que Deus depois inspira outros a que o conduzam para responsabilidades maiores. Então, muitas vezes, como é que se faz um líder? É alguém que é fiel no pouco e depois é chamado para liderar no muito. Agora, para terminar esta parte introdutória e para ir ao encontro desta questão do medo, será que eu sou capaz? Eu tive uma experiência interessante. Eu passei o início do meu ministério como pastor, trabalhei muito com jovens. Fui preceptora no Colégio de Governador. Depois também trabalhei muito nos Açores, com os bravadores e tudo isto. Mas a partir de uma certa altura, acabei por me envolver e ser convidado pela própria igreja para me envolver muito com a saúde. E tive no departamento de saúde uma data de anos. Então eu não participei mais em acampamentos, eu andava ocupado com outras coisas. Até que um dia alguém se lembrou de me convidar para ir fazer a parte espiritual de um acampamento regional em Lisboa. E já há muito tempo que eu não andava nessas andanças. E eu estava na minha tendinha, eu disse: eu agora vou falar para 600 desbravadores. Adolescentes, hoje são os exploradores. Eu não estou nada à vontade, nem confortável com esta ideia. E fui para a tenda e disse: deixa orar a Deus, para ver se o Senhor me dá alguma calma, porque eu não me sinto nada à vontade mesmo. E comecei a orar, mas parece que quanto mais eu orava, mais nervoso ficava. Eu estava a olhar para o relógio e estava na hora de ir começar a primeira reunião. Então eu disse: Senhor, há alguma coisa errada aqui, eu estou nervoso. E comecei a falar com o Senhor. Então foi como se Deus me tivesse dito uma coisa: Daniel,
Tu estás preocupado e estás nervoso porquê? Qual é o teu problema? Será que tu estás preocupado que alguém vai dizer o pregador do ano passado foi muito bom, agora convidaram este aqui que a gente já nem conhece, ou outro comentário negativo qualquer? Estás preocupado que vão mostrar menos interesse naquilo que vais dizer, etc. Não te preocupa que à tua frente estão uma data de miúdos, alguns deles que andam a experimentar tabaco, drogas, sexo, que têm lares completamente destroçados, que estão numa situação terrível, que andam a fazer sabe-se lá o quê, andam a roubar, andam a fazer isto e aquilo outro. Isto não te preocupa. Estás preocupado é contigo mesmo, não é? E eu disse, Senhor, obrigado por estares a falar comigo. E naquele momento eu comecei a ficar tão tranquilo. Eu disse, eu quero lá saber do que vão dizer. Eu quero lá saber se vão gostar ou se não vão gostar. Senhor, obrigado por me dares a oportunidade de trabalhar em favor destas crianças. Eu vou-vos dizer, naquele acampamento, eu fui completamente tranquilo. Eu não estava mais preocupado comigo mesmo. Eu falei com os jovens e outras pessoas mesmo disseram, pastor, olha, eles estavam mesmo muito sossegados. Não se ouviu uma mosca. E estamos a falar de 600 exploradores. Porque naquela altura o meu coração ficou cheio de amor e interesse neles. Percebem o que é que aconteceu? Isto é muito importante quando Deus nos chama para fazer alguma coisa. O foco não pode estar em nós próprios. Se eu estou focado em mim, se eu vou ser capaz, o que é que vão dizer e não sei o quê, pronto, está tudo estragado. Ficamos com medo, ficamos nervosos ou ficamos orgulhosos se as coisas correm ou correrem bem. Não, nós somos meramente instrumentos. Eu lembro de um pastor que dizia, isto não tem nada a ver comigo. Isto tem a ver com Deus e as pessoas para quem nós estamos a ministrar. Então, se Deus nos chama para ser líder, a Bíblia, nem a Bíblia nem o Espírito de Profecia tem esta frase, aliás. Mas é muito comum, não sei se o Espírito de Profecia tem. Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles. Exatamente. Então o que é que nós temos que dizer? Senhor, Tu estás-me a chamar para isto, os meus irmãos viram em mim qualidades para mim. Eu não estou a ver, mas olha, Senhor, se Tu me chamas, então agora ajuda-me. E quantas vezes eu me ajoelho e digo ao Senhor, Senhor, eu não faço a menor ideia o que é que eu vou fazer com esta situação, com este problema, o que é que eu vou dizer aqui, o que é que eu vou dizer ali. E quando eu estou em oração, o Senhor transmite isto. É Ele. É Ele. Portanto, força e coragem, líderes. Vamos continuar então aqui. Ok, então, uma chave para uma liderança efetiva é reconhecer que eu posso aprender a ser líder. Há pessoas que são naturalmente mais aptas ou inclinadas à liderança, mas eu posso aprender habilidades, competências para exercer uma liderança eficaz no âmbito em que Deus me colocar. Isto é muito, muito importante. Ok, estilos de liderança. Bem, agora mais um bocadinho de teoria de liderança. Existe vários tipos de liderança, os mais comuns são estes. A liderança autocrática. O que é isto de autocrática? Sou eu que mando. É o chefe. É o chefe. Ok. Ele é determinado, tem uma liderança forte. Claramente há alguém aqui que manda. Existe um outro modelo que é a liderança autoritativa. A pessoa também é determinada, tem alguma
interação com os liderados, há aqui um certo diálogo, mas no final do dia, como dizem os americanos, é a vontade dele, é a orientação do líder que acaba por prevalecer. Depois existe o democrático. Portanto, sabem que isto são palavras gregas. Autocrático tem a ver com kratos. A palavra kratos é poder. Eu. O poder está comigo. Democrático, demos, kratos. Portanto, o poder está com o povo. Demos, povo. Então, este sistema democrático tem a ver com, teoricamente, quem manda é o povo. E o líder democrático tem a sua equipa e ele faz reuniões com a sua equipa, ele ouve o que os seus colaboradores, liderados, pensam e ele tenta encontrar um consenso e a decisão que é tomada é a decisão que resulta desse consenso, onde todos são ouvidos. E depois existe um outro tipo de liderança que é o laissez-faire. Bem, este aqui, isto é uma palavra francesa, mas é o deixa andar, não é? Deixa fazer. Aqui, o líder, ele dá praticamente nenhuma orientação. Ele diz assim, olha, vocês façam. Vocês façam. E pronto, cada um mais ou menos se organiza. Agora tenho uma pergunta para vocês. Qual é o método de liderança mais adequado? Qual? É o laissez-faire? Ao terceiro. Democrático. Ok. Democrático. Quem é que acha de maneira diferente? Rafael. O segundo? Autoritativo. Ok? Algum diálogo, mas finalmente o líder é que está ali a dirigir. Mais? O 2.5. Onde é que está o 2.5? Hã? Ok, já estou a perceber. 2.5. 2,5. Ou seja, o líder também tem que ter depois uma palavra, não é? Não, também não. Sim. Se o povo só é que manda. Ok. Olha, vou terminar rápido. Eu ia depois levantar para justificar Jesus. Ok, foi o voto da maioria, decidiu. Eu acho que nesse caso ali, eu acho que ele tem que ser tudo de um pouco assim. Porque cada situação tem uma situação. Tem uma situação em que se ele não dá logo uma palavra firme, dizer ele não, vamos fazer isso, e o pessoal está tudo desorientado, vamos dizer, vamos falar, e não vamos resolver. Então ele tem que tomar ali uma posição, né? Okay. Às vezes ele tem que deixar o povo falar também, ouvir a voz do povo. E pronto, eu acho que cada situação ele tem que tomar uma atitude diferente. Eu acredito nisso. Ok. Eu estava à espera que como há aqui muitos irmãos de Queluz, estava à espera que dissessem autocrático. Assim eu ficava mais tranquilo que lá na igreja. Bem, vamos lá ver. Obrigado, Sandra. Aquilo que a Sandra disse está muito interessante. Nós temos alguém que é o nosso modelo. Quem é? Jesus. Que tipo de liderança exerceu Jesus? Olhem para ali e digam-me agora. O segundo? Autoritativo. Ok? Como é que Jesus era? Ele é o modelo, mas também firma a sua vontade. Sim, não é, por exemplo, uma das dias que o povo é como. Ok, muito bem. Aquilo que estão a dizer tem a sua razão de ser, mas vamos tentar alargar aqui um bocadinho a nossa visão da coisa. Eu acho que ok. Nem sempre, às vezes, quando o pessoal está falando umas coisas erradas, que não tem nada a ver com a verdade, tem que direcionar. Ok. Sim. Jesus era democrático. O que mais se assemelhava? Porque também tem vários exemplos de Deus. Não significa que o líder democrático
prático, deixa todas as coisas acontecerem. Ali diz que ele ouve, né, a maioria e procura encontrar um consenso. Quer dizer, a opinião de todo mundo. Ele tem um momento para analisar e depois colocar, não é, para encontrar a solução para a maioria. E o exemplo de Jesus era aquele segmento que assistia no segmento. Ok, bem, obrigado. Muito interessante, sim, Elcia. Eu penso diferente. Eu penso que a democracia a maioria é que manda. Isso é a lei da democracia. O povo é que manda. Que vence a maioria. E com Cristo estava a minoria, é que estava com Cristo. Mas essa minoria estava com a verdade. E foi essa minoria que prevaleceu sobre a vontade da maioria, que era a vontade de Deus. Ok, bem, digam uma coisa. Lembram-se depois da transfiguração, da multiplicação dos pães? Está Jesus, os discípulos, ficam todos animados e, de repente, eles, junto com a multidão, eles querem fazer uma coisa, querem coroar Jesus. E Jesus vai olhar para os discípulos e diz-lhes assim: vocês, meus amigos, estão a ver aquele barquinho lá embaixo? Vão todos para o barquinho. Acham que eles foram com agrado? Não. Jesus pediu a opinião deles? Não. Jesus deu uma ordem. Olha, meus amigos, todos lá para baixo. Que tipo de liderança foi essa? Hã? Foi a um. Ele foi completamente autocrático. Os discípulos ficaram pior que estragados. Por que Jesus fez aquilo? Se Jesus não tem agido daquela maneira, tinha havido ali uma coroação, um levante, aquela situação ia provavelmente provocar um derramamento de sangue tremendo. Eles estavam para fazer um levante político ali. Alguém que sabia que podia lhes dar comida era um líder certo. Eles estavam completamente a leste e Jesus foi completamente autocrático. Muitas vezes Jesus senta-se com os discípulos e começa a falar com eles e diz assim: o que é que vos parece? E fala com eles. Que tipo de liderança é esta? Democrática. E quando Jesus envia os 70 e disse: olha, vocês não levem pão, vão simplesmente. Vocês estão a ver o ponto aqui? Cada um destes modelos de liderança podem vir a ser utilizados em algum momento. Depende do quê? Das circunstâncias e da maturidade e das pessoas com quem vocês estão a lidar. Por exemplo, se eu sou líder aqui de um grupo de crianças, eu sou um professor e tenho aqui crianças, provavelmente não vou poder ser democrático o tempo todo. Porque se eu vou atrás dos meninos que não têm maturidade nenhuma, não vamos estudar, não vamos fazer nada. Uma mãe em casa com os filhos. Por outro lado, se eu venho para uma igreja e eu sou, vamos dizer, líder do Ministério da Mulher ou sou pastor e tenho na igreja uma quantidade de pessoas que são pessoas adultas, pessoas que estudaram, têm uma boa formação, acham que o modelo autocrático vai funcionar bem? Porquê? Não, porque as pessoas têm o seu contributo, elas têm a sua experiência e não vão aceitar muito bem que agora alguém lhes venha ditar tudo e mais alguma coisa. Então, eu tenho que ver as circunstâncias, o tipo de pessoas com quem eu estou a trabalhar, a maturidade, a responsabilidade dessas pessoas. Estão a ver? E isto de liderança tem muito a ver com isto. Claro que... obrigado, eu já bebi 2 grandes copos, mas pode ser que esse terceiro me faça bem, se a garganta começar a falhar.
Obrigado. Então, esta questão da liderança tem muito que ver com quem. Por exemplo, se eu sou uma mãe, tem filhos, crianças e adolescentes, a questão aqui vai mudando com o tempo, não é? Eu não lido com uma criança como com um adulto, ou um jovem, um adolescente, como eu lido com uma criança. Portanto, isto da liderança tem muito que ver, temos que ter capacidade, bom senso, para saber adequar a nossa liderança, a nossa ação, a nossa intervenção ao grupo de pessoas e às circunstâncias. Estão a ver? Naquela situação. Imagina que há ali uma criança que está no meio da rua e vai ser atropelada. A mãe, vem um carro, não é? A mãe vai falar com ela: olha filho, o que é que tu achas de sair da estrada? É assim que vai... Achas... tu não... Vamos falar aqui um bocadinho. O carro estão a perceber, isto é um caso extremo. Nós temos que perceber as circunstâncias. Quando em momentos de crise, muitas vezes a liderança tem que ser muito mais autoritativa. Mas, por outro lado, se nós queremos desenvolver outros líderes, e sabem, eu tenho aqui uma frase de Gandhi, que é muito interessante isto. O sinal de que se é um bom líder não se mede pelo número de seguidores que se tem, mas pelo número de líderes que a pessoa conseguiu criar. Não é interessante isto? Liderar é fazer discípulos. E se eu sou líder, eu vou ensinar outros a serem líderes. Havia um programa de televisão no Brasil há uns anos que era o Silvio Santos. Silvio Santos. E na nossa gíria, quando éramos jovens, quando havia assim uma pessoa que ia para a igreja e ele fazia tudo, anunciava os ídolos, fazia oração, fazia o sermão, levantava as ofertas, enfim, então nós dizíamos que aquela pessoa, fosse qual fosse o nome, era Santos, era o João Santos. Porquê? Porque Silvio Santos tinha um programa de domingo e ele começava de manhã, ele era a estrela do teatro, do show, começava às 8 da manhã e até às, não sei, da noite. Era o dia todo, o domingo, não é? Não sei se ainda é vivo o senhor. Já não faz, pronto. Então, uma das missões, nós somos líderes, mas eu tenho que estar imediatamente a pensar: quem é que vai estar, a quem é que eu posso formar, quem é que eu posso discipular para liderar, para ocupar o meu lugar, não é? Muitas vezes o conceito de liderança, as pessoas estão a pensar em liderar e aquilo para elas é uma grande honra, então eles querem ficar ali durante toda a vida, não é? E se possível depois terem morrido ainda, não é? Não, o conceito de liderança eficaz, eficiente, é imediatamente eu estou a liderar, mas eu já estou a preparar outros. E como é que eu o faço? Provavelmente com uma liderança democrática. Porque quando eu envolvo o outro na decisão, quando eu dou-lhe responsabilidades, quando eu estou a delegar, que é um assunto da liderança muito importante, eu já estou a formá-lo para isso. Quando eu lhe dou oportunidade para estar à frente, não é? Então, isto é o modelo, e num contexto normal, provavelmente o mais adequado. Não é o mais fácil. Porque quando eu tenho que decidir, se eu sou sozinho a tomar decisões, é rápido, não é? Mas quando eu tenho que arranjar consensos, demora mais tempo, exige paciência, eu preciso de ir trabalhando com as pessoas com quem fazem parte da equipa, para elas adquirirem uma visão. Eu tenho que partilhar. Sim, anda. Como o senhor citou o exemplo do Silvio Santos, eu admirava a liderança dele, porque quando ele percebeu que ele estava pegando uma certa idade, o que ele fez? Ele começou a preparar o grupo. E depois o grupo teve um programa à noite,
Exatamente. Tem que haver em nós, no líder, o líder é aquele que tem também, já vamos falar sobre as características, o líder é aquele que tem o espírito de João Batista. Importa que ele cresça e que ele diminua. Assim como eu falei com aquela ilustração, que isto não está centrado em mim, eu tenho que ter esta latitude, abertura. Isto faz também um líder ser amado, estimado e respeitado. Quando as pessoas percebem que ele não está ali a tentar fazer e desenvolver a sua própria, o seu próprio fama ou interesse pessoal, ou ele está ali apenas a servir, não é? Bem, então vamos ver então aqui as características de uma liderança eficaz. Não esquecendo, porque agora vamos falar sobre características. Então eu começo a pensar assim: esta tem, esta não tem. Liderança aprende-se, cultiva-se, trabalha-se, não é? Então, quais são as características? Começando aqui, uma líder, primeira característica, é uma pessoa consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Estamos a falar de um contexto de serviço, ministério da mulher ou da liderança, porque eu reconheço que não estão aqui apenas diretoras do Ministério da Mulher, estão aqui mulheres que querem se pôr à disposição de Deus para servir. E muitas vezes pode ser até na liderança de outros departamentos, em outras áreas, ou num projeto criado por si próprio. Portanto, a primeira característica de alguém que vai ser um líder na causa de Deus é ser uma pessoa consagrada. Sabem que eu trabalhei vários anos com o Dr. Viriato Ferreira, e eu ouvi várias vezes ele a contar o testemunho dele, como é que ele veio para Portugal e tal. E então ouvi esta história tantas vezes. Ele estava de férias, ele era missionário na Namíbia e veio visitar a família cá em Portugal. E ele era, antes de ir para fora, ele frequentava a igreja de Alvalade e tinha os seus amigos ali. E alguém lhe disse que ele manifestou o desejo de ir à União e perguntou quem era o responsável, quem é que estava cá em Portugal. E alguém lhe disse que o presidente da União era o pastor Mário Brito e que o pastor Mário Brito era um homem de oração. E foi com esta ideia que ele se sentiu motivado a ir então ainda mais à União e ter uma conversa com ele. E nessa conversa surgiu o convite para vir para Portugal. O que é que nós precisamos de ser? Consagrados. Pessoas que estão ligadas a Deus, que têm uma vida espiritual. É tão fácil nós estarmos tão ocupados no nosso dia a dia, na nossa vida, e não termos tempo com Deus. Pois isto é que me faz um líder, é ter tempo com Deus. Eu tenho alguma coisa para dar quando eu tenho uma conexão com Deus, quando eu tenho uma relação com Deus. Porque depois, através dessa conexão, Deus me dá sabedoria, Deus me orienta, Deus me capacita. Se não há isso, eu sou apenas aquilo que eu sou, não é? E como estou num ambiente espiritual, de facto, eu não vou poder fazer praticamente nada que perdure ou que tenha um grande impacto. Bem, segunda característica. O líder é aquele que tem uma visão. É aquele que consegue sonhar no bom sentido. Não é a mesma coisa, mas é, ok, onde é que estamos hoje? Como é que eu gostaria que a igreja fosse? Ou o que é que poderia acontecer daqui a um certo tempo? Como é que isto poderia ser diferente, melhor? Então, o líder é aquele que tem uma visão, tem um objetivo,
ele imagina alguma coisa que pode ser feito, que pode ser alcançado e portanto, esta é a sua visão, a visão do trabalho. Nas organizações existe isto que é a visão, que normalmente é dizer assim: como é que a igreja, como é que vês a tua igreja daqui a 10 anos? Ou a tua organização? Isto é visão. Claro que esta visão muitas vezes é adquirida através das experiências, através da própria bagagem que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida e da leitura que faz, da sua comunhão com Deus. Terceira característica: o líder é alguém que está sempre pronto a aprender. Alguém que não ficou fossilizado num determinado momento da sua vida, fez um curso ou adquiriu alguma experiência e depois passa o resto da vida a dizer: no meu tempo era assim, antigamente fazia-se daquela maneira. O líder é alguém que está sempre pronto a aprender. E não há idade para nós irmos. Deus nos deu a capacidade de aprender. E se querem prevenir Alzheimer, olha, o melhor é aprenderem coisas novas. Eu lembro-me da mulher do meu professor de grego, quando ela se reformou, matriculou-se no conservatório. Decidiu que ia aprender a tocar piano. O pastor Ferreira, que nós aqui alguns conhecemos, tinha 90 ou 80 e não sei quantos anos, andava matriculado numa escola para aprender informática. O líder é alguém que está a ler, alguém que está à procura de coisas novas e de desenvolver os seus talentos, aumentar os seus conhecimentos. O líder é alguém que é honesto e digno de confiança. Oi, o tempo vai passando rapidamente, acho que já não vou falar de gestão de conflitos. Há algum conflito? Portanto, o líder é honesto e digno de confiança. Há ali uma bússola. Eu penso que é por causa da citação de Ellen White. A maior felicidade do mundo é de pessoas que não se comprem nem se vendam. Hoje há uma crise de confiança terrível. Porquê? Porque as pessoas não são íntegras. E as pessoas têm muitas vezes motivos que não são aqueles que revelam, não é? Têm qualquer coisa na manga, qualquer objetivo, interesse pessoal. Como manter a confiança? Como é que eu ganho a confiança das pessoas? Eu só vou conseguir ser seguido se as pessoas confiarem em mim. Como é que eu ganho essa confiança? E para que é que eu quero ganhar a confiança das pessoas? Como é que eu preservo essa confiança? Uma das formas é ser íntegro, verbalizar, comunicar bem aquilo que eu pretendo fazer. E também um aspecto importante na liderança: as pessoas são o mais importante. Muitas vezes parece que nós queremos realizar grandes coisas, talvez com algum orgulho, dizer que nós somos capazes de fazer isto ou aquilo. O que é mais importante? Mais importante do que programas são as pessoas. E quando as pessoas percebem que nós nos preocupamos com elas, isto é um fator muito importante na liderança. As pessoas normalmente dão grande importância a isto. Eu coloquei este quadro que seria interessante explorar, mas eu achei muito. Vocês vão ter este material sobre o cuidar das pessoas. É importante nós termos um certo equilíbrio. Conseguem ler? É muito pequenino, não é? Porque um pouco como a Hortelinda estava há bocadinho, naquela ilustração que ela fez, aquela primeira pessoa queria cuidar demais da outra. Tinha uma atitude protetora
E muitas vezes nós somos demasiado protetores. Então, cuidar, preocupar-nos, atender às necessidades das pessoas é importantíssimo, mas nós temos que o fazer de uma forma equilibrada. Há aqueles que são indiferentes, para eles tanto que se faz, não se ralam com nada. Há os que fazem demais e há uma forma equilibrada, adequada, de mostrar cuidado e interesse pelas pessoas. E isto eu quis deixar aqui, mas todos vão receber, não é, Cris? Vão receber isto por e-mail. Muito bem. Outro aspecto, Ellen White tem uma citação em que ela diz assim: há muitas pessoas que passam pela vida e não fazem nada. E a razão para isto é porque elas não se avaliam da forma correta. Estamos a falar de um tema importantíssimo aqui e que é muito importante para todos e com as mulheres também, de uma maneira muito especial. Autoestima. No meu ministério pastoral, eu conheci uma irmã nossa. Ela era apenas brilhante. A senhora era de uma capacidade tremenda. Infelizmente, o contexto familiar dela não podia ser pior. Ela era enxovalhada de todas e era vítima de abuso, de violência e etc. Uma professora com uma capacidade altíssima, e esta senhora ficou anulada durante anos e anos da vida dela por causa de um relacionamento, não é? Ellen White diz que, de facto, muitas pessoas nada fazem porque têm uma ideia errada de si próprias. Onde é que eu posso... A nossa autoimagem, autoestima, muitas vezes está muito dependente daquilo que os outros nos disseram ou nos dizem. E eu pergunto-vos, para onde é que podemos olhar e perceber o nosso valor real? Para a cruz. Porquê? Porque na cruz nós percebemos o preço que foi pago por cada um de nós. Então, se Jesus deu a sua vida, mesmo que fosse apenas por mim ou por ti, qual é o valor de cada um de nós? É enorme. Cada pessoa tem um valor tremendo. Agora, cada um de nós foi criado por Deus, resgatado por Jesus e foi dotado com capacidades, dons e talentos. Muitas vezes eu posso pensar que eu tenho determinados dons que não tenho, não é? Por isso é importante a minha interação com a igreja. De qualquer forma, é muito importante eu ter uma autoestima saudável. Porque o facto de não a ter impede-me depois de servir e de prestar serviço a Deus. Porque eu nunca acho que sou capaz de nada. Não é? Isto é terrível. Há pessoas tão talentosas, há mulheres tão talentosas, tão capazes dentro da igreja. E o vosso papel também como líderes é ajudar as mulheres. Por isso este tema tem que ser tratado de uma forma sábia e equilibrada, para que as mulheres possam perceber o seu valor real à luz da cruz e possam ser aquilo que Deus quer que elas sejam, não é? Portanto, este é um tema importante. Ok. Entusiasmo. A palavra entusiasmo no grego tem a ver com ter Deus dentro de si. Um líder motiva com o seu entusiasmo. É ou não é? Quando ele está entusiasmado, motivado, e ele transmite isso. Se isso não existe, quem é que ele vai convencer? Quem é que ele vai atrair? Portanto, este é um aspecto importante. E eu já percebi que a pessoa está realmente, genuinamente entusiasmada quando ela está em paz com Deus, está em paz com os outros, quando Deus coloca no seu coração sonhos, uma visão, e então há toda uma motivação. E então era aqui que nós íamos entrar na gestão de conflito, mas isto é um tema agora assim, um bocadinho complexo, e eu acho que o jantar é agora, não é? Às 6, talvez podemos fazer isso logo.
eu terminava esta parte da liderança. Será que me podes passar aqui para o slide 8? Perdão, 37. É, 37. Vamos estudar aqui um bocadinho. Outro aspecto importante, o líder, ele precisa de comunicar. Comunicação, a Hortelina já esteve a falar. Um líder pode ter grandes ideias, mas se ele não consegue comunicar as suas ideias, perdeu-se tudo. Então, comunicar com a equipa, comunicar com a igreja, precisa de partilhar, e hoje existem meios modernos para o fazer. E, portanto, não é apenas naquilo que eu falo, existe WhatsApp, existem muitas outras coisas. O líder precisa de ser um agente de mudança. Ele está sempre, ele é proativo, ele toma iniciativa, ele está sempre preocupado em encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas. Isto é um líder, não é? É aquele que está pronto, é um agente de mudança. O líder, outra característica muito importante, ele é organizado, eficiente e competente. Organização é uma coisa importante. E porquê? Hoje em dia nós temos tanta coisa para fazer, não é? Se a pessoa não é organizada, acaba por não conseguir fazer aquilo que gostaria, porque tem muitas solicitações, não é? Há muitas distrações. Então a pessoa tem que se organizar, não é? Eu lembro-me da minha mãe, ela todos os dias dizia assim, tenho que me organizar. E é verdade, todos os dias ela tinha que se organizar. E nós temos cada dia que nos organizar. Como é que nós o podemos fazer? Bem, algumas dicas rápidas. Fazer uma lista das coisas que nós queremos fazer. Eu faço isso com alguma regularidade. Depois eu tenho uma agenda, eu sou agenda ou dependente. Quem me conhece sabe que é assim. E depois eu tenho um outro livro que a União também dá, e talvez podem pedir. Eles pelo menos fazem isto para o mês. Gosto muito. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que ver tudo o que eu gostava de fazer e depois vou distribuir isto. Há coisas que são urgentes, há coisas que não são tão urgentes. Então eu distribuo pelo mês e quando eu ponho lá na agenda, eu não me preocupo mais, não penso mais naquilo. Depois tem as atividades diárias. Cada dia de manhã eu vejo quais são as coisas que estão para fazer naquele dia e então eu organizo um tempo, o horário, e dou um tempo para cada coisa. Ok, das 8 às 9 eu vou fazer isto, das 9 às 10 eu faço aquilo, e assim por diante. E depois alguém diz assim, mas eu também faço isso, eu ponho ali 1 hora e depois aquilo demora 3 horas. Não faz mal, reajusta-se. Mas a pessoa vai, ao fazer, ao ser sistemática, vai adquirindo também experiência. Da próxima vez dizia, eu pensei que isto aqui demorava 1 hora, mas isto demora 3 horas. Então, uma pessoa organizada pode fazer muito mais, muito mais. Ela não diz 100 vezes mais. Até o crime organizado é mais eficaz. Pois é? Então, se nós, que temos uma obra fantástica para fazer, se formos organizados, vamos fazer muito mais, com o tempo que temos. Agora, temos que ser disciplinados. E sabem que, ao planearmos, estamos a usar uma parte que eu gosto muito, que tem a ver com os lobos frontais, que são as faculdades mais elevadas do cérebro. Quanto mais usarmos, mais desenvolvida esta parte vai ficar. É o pensamento abstrato. Vamos adquirindo
perícia neste tipo de coisas, não é? E depois nós temos que ser disciplinados. Dissemos que íamos fazer, vamos tentar fazer dentro daquilo. Isso exige, isto faz-me lembrar a minha sogra, que ela fala de um filme de, como é que era uma senhora, uma atriz de cinema português, que ela falava dela como se fosse a patroa e a empregada, não é? E uma era a patroa, outra era a empregada. E ela dizia, minha patroa é muito má, mas era ela própria. E eu sou assim, nos primeiros minutos do dia eu sou o patrão. E depois no resto do dia sou empregado, tenho que fazer aquilo. Mas nesses momentos iniciais do dia, é quando a mente, depois de estar com Deus, quando a mente está mais ativa, a vontade está mais forte. Então eu decido logo ali o que é que vai ser o dia, organizo-me e depois, olha, vou ter que cumprir ordens. Eu ditei, agora vou ter que cumprir. Bem, são apenas algumas dicas. Vamos... Outro aspecto importantíssimo, tomar tempo para crescimento pessoal. A pessoa precisa de ler, precisa de fazer atividade física, precisa de cuidar dos seus relacionamentos, o desenvolvimento harmónico das faculdades, a educação, a parte social, a parte espiritual. Nós temos que ter vidas equilibradas. Há pessoas que querem fazer muito pela igreja, não cuidam de si próprias, esgotam-se ao serviço da igreja e todos batem palmas, mas depois elas estão com o casamento arrasado, depois estão com doentes. Eu pergunto, é isso que Deus quer que nós façamos? Não. Deus quer que nós trabalhemos para Ele, mas precisamos de cuidar de nós próprios. Paulo diz a Timóteo, olha por ti mesmo, não é? Cuida de ti. Precisamos de cuidar do nosso... Porque para dar, nós temos que ter também, não é? Então este é um outro aspecto em liderança que nós não podemos esquecer. Bem, trabalhar em equipa, criar equipa. Hoje, cada vez menos, a sociedade e as instituições dependem de uma pessoa para decidir tudo. O melhor método é este. Em alguns momentos tem que se tomar, os líderes também têm que tomar decisões por si só, mas o ideal é trabalhar em equipa. Deste autor, nós retiramos estas duas citações que dizem claramente, podem ler, que hoje cada vez mais são reconhecidas certas qualidades importantes na liderança que são tipicamente femininas ou que são mais presentes nas mulheres, como por exemplo na questão dos relacionamentos, da comunicação. As mulheres são mais fortes na comunicação do que os homens. Elas comunicam mais, elas falam mais, não é? Em média 20 mil palavras por dia e os homens 5 mil, não é? Bem, de maneira que há aqui um lugar para o estilo de liderança feminina. E há aqui um outro aspecto, um outro tipo de liderança, a liderança do servo. O modelo que Cristo nos deixou, em vez daquela hierarquia de cima para baixo, o líder é aquele que serve. E este é um conceito muito importante que hoje cada vez mais está a ser também na literatura explorado e trabalhado. E penso que este é o último grande tema. Delegar. Muito importante na liderança. Falamos sobre ter equipas e não levarmos tudo nas nossas costas. Sabermos delegar. É uma importante característica e talento que precisamos todos de desenvolver. Envolver outras pessoas. Conhecem a história de Jetro. Não vou entrar aqui no pormenor. Jetro, o sogro de Moisés, disse, olha, tu estás a dar cabo de ti e deste povo. Ficam aí dias inteiros para falar contigo. Portanto, o que tu tens que fazer, o trabalho está a ser muito pesado,
Tu precisas de organizar isto de maneira diferente, delegar para um conjunto de pessoas com uma certa amplitude. Os resultados vão ser satisfatórios. Moisés, tu continuas a ser líder, só que tu vais te ocupar de alguns assuntos e outros vão fazer o trabalho. Nós conhecemos a história, não vou entrar em muito pormenor. Mas se não fizeres assim, se fizeres assim, aliás, e se assim Deus quiser, serás capaz de subsistir. O resultado dos benefícios desta opção é que Moisés teve muito menor exaustão, ele ficou, está aqui uns erros de português na tradução, os beneficiários ficaram muito mais satisfeitos, ele agora podia se focar em assuntos maiores, ele colocou em uso os dons dos outros e ele envolveu muitas pessoas que agora estavam sintonizadas nos mesmos objetivos, não é? A terminar, a liderança é um chamado, é uma missão, é a oportunidade para ser uma bênção para muitos. Algumas vezes poderás te sentir esmagada pelas tuas responsabilidades. Lembra-te, contudo, que as competências de um líder eficaz podem ser aprendidas. E, último slide, tu és um líder, tu és uma líder, podes te tornar uma líder melhor. Ora com frequência, dedica teus talentos e habilidades a Deus, aprende sempre, observa líderes eficazes, delega, seja gentil, cuida de ti mesmo, toma tempo para descansar, para relaxar e para te recriar. Sabe também que Deus te dará força e sabedoria para a tua tarefa. Que Deus abençoe cada uma de vós. Cada uma de vós é chamada para um ministério, para desenvolver uma missão nesta terra. Que Deus vos possa abençoar.